Bom, pessoal, hoje não tem uma videoaula aqui nesse vídeo, é mais um bate-papo aqui que eu quero ter com você, para já logo de cara quebrar muito da crença que às vezes você tem nos peptídeos, né? Aquela crença de que, porra, peptídeo é o auge do mundo fitness, é o auge da longevidade, da saúde, como muitos profissionais têm passado por aí, tá? Embora para a longevidade, sim, boa parte dos peptídeos vão ser um grande diferencial, mas pensando no quesito estética, né? Isso pode soar como talvez uma grande mentira por muitos profissionais que falam de peptídeo por aí. Por quê? Muitos profissionais que a gente tem hoje falando de peptídeo no Insta, no TikTok principalmente, aqui no YouTube alguns também, eles estão usando apenas o hype do peptídeo para se aproveitar de algumas coisas de você que, assim, não tem conhecimento nessa parte fisiológica, tá? Muitas vezes ali o cara tá se passando para profissional, ele também nem tem conhecimento fisiológico, mas ele faz lá, bate um esqueminha no chat GPT e faz uma aulinha ali explicando, sabe falar bem, né? Tem uma boa oratória, sabe falar bem, e aí você acaba acreditando no que ele falou. Então eu já vou quebrar a maioria aqui com o primeiro ponto que eu separei para te falar do tema desse vídeo, né? Tipo, quem usa peptídeos não te conta isso, e é a realidade. A maioria desses caras e de mulheres também que estão falando de peptídeo por aí hoje, toma bomba. A maioria. Se não for todos, tá? A maioria. E muitos não usam pouco, tá? Porque dependendo do shape que o cara tem, o cara tá tomando texto, trembolona, masteron, estanozolol, clenbuterol, tá usando T3, GH, insulina. Não, não é possível, Denão. Os caras falam que é low dose, que usa pouco. Mentira, mentira. É a realidade. Não usa pouco, tá? Usa um monte de estimulante para poder secar, tá bom? Porque você só tomar um tipo de peptídeo e achar que vai derreter gordura, meu amigo, você está vivendo em Nárnia. Em Nárnia. Tá longe da realidade, longe. Tá? Porque primeiro que peptídeo é totalmente diferente de hormônio, tá? O peptídeo é um sinalizador, então ele vai sinalizar para o teu organismo fazer alguma coisa ali, e ele não vai fazer mágica. Diferente de você ir lá e tomar uma trembolona, por exemplo, que aí sim você vê o que é mágica. É a realidade, tá bom? Mas óbvio, tá? Não recomendo trembolona para ninguém. Trembolona é uma bosta de esteroide. Quem usa e fala que não tem efeito colateral é porque o cara já ficou louco e ele já não tem noção do que ele tá falando mais. É a realidade, tá? Mas voltando aqui, a maioria toma bomba, tá bom? Se não for todos, é a verdade. Beleza? Porra, Adriano, mas você fala de peptídeo também. Você usa bomba? Uso, uso. Depende da fase que eu tô. Ou eu tô fazendo um ciclo mesmo, ou eu tô fazendo uma pontezinha, um cruisezinho de leve. Então, porra, não preciso, nem tenho medo de mostrar, de comprovar para você isso aqui. Tem aqui texto, né? Tem o Stano, que a Stano eu usei no fim do ano, não tô usando agora. Tem a oxandrolona, que eu usei junto no fim do ano também. Hoje eu tô tomando texto e masteron apenas, tá? Apenas para manter um pouco da estrutura do meu corpo. Só isso, não estou tomando nesse momento, não estou tomando doses altas, eu faço uso de 300 miligramas de testosterona para 150 de masteron. Então, se você for parar para pensar, isso não é uma dose baixa, tá? Eu estou jogando quase 500 miligramas de hormônio por semana apenas para manter uma estetiquinha razoável, tá bom? Você pode ter certeza que um ciclo legal vai quase dobrar essa quantidade. No meu caso, tá? Não se aplica a todos. Mas, sim, a maioria, se não todos, vão estar utilizando bomba e vão estar falando dos peptídeos como se fossem, nossa senhora, né? Coisa mais foda do mundo. Outro ponto que eu pus aqui, a maioria também nem usa peptídeo, tá? Porque às vezes o cara tem que comprar, ele não tem uma parceria firmeza, ele precisa comprar e peptídeos são caros, e aí o cara não compra. Ele só fala dos peptídeos, muitas vezes ele mente falando que está usando e induz você a comprar, porque ele vai falar, por exemplo, eu pego esse Moto C aqui, ó, que eu tenho, e falo, nossa, que Moto C, cara, derrete gordura. Eu comecei a utilizar 2 meses depois, meu BF saiu de 15 para 8. Puta, cara, você vai fantasiar um negócio na tua mente, já vai se imaginar com o shape foda e você vai comprar um monte de Moto C. Isso é uma estratégia de venda? É, só que não é a que eu uso. Eu acho ridículo fazer isso. Ridículo. Ridículo, de verdade. Porque o cara tá te induzindo a um erro.
Ele tá te induzindo a comprar uma coisa com uma base de mentira. E o que eu sempre falo pra galera aqui, nas minhas videoaulas, é para que você tenha noção do que você vai fazer. Para que você não use doses elevadas demais. Comece sempre com uma dose baixinha para sentir o negócio. Avalie a tua base. Se você realmente precisa daquele peptídeo ou daquela bomba. É o que eu sempre falo aqui. Eu não vou fantasiar um negócio na tua cabeça, cara, porque eu sei que pode te causar um problema. Pode te dar um problema, tá bom? E aí, um outro ponto que eu coloquei aqui é assim, ó. Boa parte dessa galera também que usa peptídeo utiliza para combater alguns efeitos colaterais ou ter alguma função fisiológica melhorada. Então, um exemplo só, tá? Um atleta de fisiculturismo que está usando retatrutida na fase final da preparação, uma retatrutida com talvez um SS31, porque as mitocôndrias dele tá tudo fodida devido ao excesso de treino que ele tá nessa fase final, devido a dieta restrita que ele tá. Então, o SS31 vai lá, faz uma repaginação nas mitocôndrias, ele entra com o MOTC, tem biogênese, aumento das mitocôndrias, então elas crescem novas, o cara se sente mais disposto para treinar, para no dia a dia dele. Então, aí, beleza, é uma necessidade. Ele usa uma retatrutida para segurar a fome. Poxa, aí legal, né? Tem um porquê do cara estar utilizando tudo aquilo. Então, muitos usam com essa base para combater colateral. Ou, por exemplo, tá com as articulação fodida de tanto que tá treinando. O cara vai lá e entra com o TB500, com o BPC 157, certo? Aí, outro ponto, tá? Boa parte, se não a maioria, tá? Vamos pôr aí 90% da galera que tá falando de peptídeo, tá falando apenas para criar uma ilusão na tua mente, tá? Como já falei aqui, apenas para te vender. É a realidade. O cara fala do peptídeo como se fosse mágica, só que ele sabe que não é, ele sabe que boa parte da questão estética vai vir das bombas, da dieta e do treino, e ele fala que o peptídeo faz tudo isso por quê? Porque ele tem esquema de venda dos peptídeos e, obviamente, ele, quanto mais vender, mais ele fatura. Tá? Então é onde eu falei que eu acho um ponto ridículo fazer isso, certo? Adenão, você tem esquema também com o pessoal lá, com o teu contato? Tenho com o contato aí que eu deixo sempre na bio. Só que eu sempre friso nos meus vídeos. Tudo que você vai comprar, cara, saiba o porquê você está usando. Não use doses elevadas. E eu não falo dos peptídeos aqui fantasiando eles na tua cabeça. Como se fosse, nossa, solução dos seus problemas. Você jamais vai ver eu fazendo isso aqui no meu canal. Certinho? E por fim, tá? Peptídeos já existem assim, ó, há muitos anos mesmo. Tá? Para vocês terem ideia, eu acho que foi 2019 ou 18 que eu utilizei TB500 e BPC 157 por conta de uma lesão que eu tinha sofrido no meu bíceps, que eu operei, e aí para me recuperar mais rápido, eu fiz o uso do TB500 e do BPC 157 na época. Tá? Já usei duas vezes para lesão de rompimento que eu tive. O rompimento no bíceps e um outro foi na verdade um estiramento no meu quadríceps, mas foi forte esse estiramento, e aí eu utilizei também para um processo recuperativo e desinflamar mais rápido. Então já existe há muitos anos. E quem conhece o negócio mesmo sabe. E hoje os peptídeos estão caros. Por quê? Porque eles estão sendo muito falados. Se amanhã, cara, amanhã surgir um novo hormônio e todo mundo começar a falar que o bagulho te deixa gigantesco e seco, todo mundo vai querer usar. E o que vai acontecer com esse hormônio? O preço vai triplicar. Aconteceu isso, né? Na época do DHB, e um outro hormônio também que teve um hype gigante aí, que eu não lembro qual foi, o Mente, aquele tal de Mente. Também, cara, nossa, o bagulho veio estrondosamente alto o valor. Primobolan, que é um dos hormônios mais falados e mais hypados. Se você for olhar o preço do Primobolan, é caríssimo. Começa a falar mal do Primobolan. A maioria dos caras fala mal do Primobolan, pra vocês verem o que vai acontecer com o preço dele. Independente do valor do sal. Vai cair. Tudo vai baratear porque ninguém mais está comprando. É oferta e demanda, simples assim. Então hoje os peptídeos estão caros? Sim. Já foram mais baratos? Muito mais baratos. Eu lembro que acho que eu paguei, na época, o BPC 157 foi, acho que foi 180, não chegou a R$ 200 o frasco.
Não chegou a 200 reais na época. Esse TB500 que eu tenho aqui, eu paguei, se não me falha a memória, foi 35 ou 40 euros. É, convertendo, é um pouquinho caro, talvez até próximo do que custa hoje, de 5 miligramas, tá? Então, quando eu comprei também foi no ano passado, se eu não me engano, já os peptídeos já estavam sendo bem falados até, e por isso também ele estava mais caro, tá bom? Então, assim, gente, esse foi um bate-papo que eu quis ter com você aí. Se você gostou desse estilo de conteúdo também, comenta aí, tá? Para eu saber que eu trago mais conteúdos assim, conversando com você. Deixe seu curtir aí, se inscreve no meu canal se ainda não é inscrito, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, que vai ser uma aula topíssima, se eu não me engano, sobre KPV, beleza? Um abraço e até mais.